Boa noite! Mais uma live aí começando, gente! E aí, tudo bem com vocês? Vamos entrando, boa noite! Boa noite! E aí, gente, tudo bem? Todo mundo preparado aí para nossa imersão, que vai começar na quinta-feira? Ó, hoje vai ser mais um pré-aquecimento para nossa imersão. Todo mundo já se inscreveu? Boa noite, pessoal! Gente, tô super empolgada aí pra nossa imersão. Hoje vai ser mais uma palhinha no sentido de a gente poder entender um pouco melhor, né, como é que funciona essa questão do emagrecimento. Então, a única maneira de você conseguir emagrecer de uma forma saudável aí, e óbvio que eu vou na imersão, eu vou muito mais a fundo em todo esse processo, mas hoje eu quero que a gente já comece a conversar um pouco melhor sobre tudo isso. Combinado, gente? Vamos entrando então aí pra gente bater um papo. Ô, pessoal, bom, não sei se tem gente nova ou se são pessoas que realmente já me seguem aqui. Queria saber um pouquinho sobre isso antes da gente começar, né? Se tem gente aí que já se inscreveu na nossa imersão e pra gente poder começar esse assunto que, nossa, tenho certeza que vai ajudar muito vocês aí quando a gente pensa em emagrecimento de uma forma saudável, né? Porque a única forma da gente conseguir emagrecer realmente é quando a gente muda nossos hábitos. É sobre isso que a gente vai falar hoje, certo? Bom, enquanto a gente não começa ainda o assunto, eu vou me apresentar para pessoas que não me conhecem aqui, tá? Pra gente poder ter um papo um pouco melhor, você entender um pouquinho melhor como é que eu trabalho, qual que é a minha linha de trabalho, se você nunca viu minhas lives, certo? Então, meu nome é Laís Sarajoto, eu sou nutricionista e ao longo aí desses anos, né, 10 anos de formada, eu me especializei cada vez mais com relação ao emagrecimento. Então, eu fiz mestrado em ciências da saúde, fiz várias pós-graduações, justamente para eu ir começando cada vez mais, afinalando, né, no sentido de entender cada vez mais os motivos da gente não conseguir emagrecer. Porque não é só a gente fechar a boca, né? Eu sempre falo isso nas minhas lives, que o fechar a boca muitas vezes vai te sabotar. Porque você consegue fazer isso, mas não a longo prazo. Então, ao longo da minha carreira e ao longo dos meus anos de estudo, eu fui muito entendendo um pouco melhor esse processo, né? No sentido de realmente ver todos os pilares que a gente tem que olhar aí quando a gente pensa em emagrecimento. E hoje, o assunto da live de hoje é pra gente poder entender realmente, né? Qual é a forma da gente conseguir emagrecer? É contando caloria? Não é? É a gente fazendo aquele bando de dieta doida, né? Que eu abri caixinha ontem, que eu recebi mensagem do tipo a do miojo, a da sopa, a do ovo, né? Então, como é que a gente consegue fazer isso? Porque muitas vezes a gente faz um plano radical para ter uma resposta rápida, mas você não mantém isso a longo prazo depois. Então, até que ponto vale a pena? Então, é sobre tudo isso que a gente vai conversar nessa live de hoje, tá? Essa live, gente, eu vou deixar ela salva até amanhã, então mais ou menos nesse horário. Então, quem não conseguir assistir, depois vai dar um pulinho lá no feed. Eu recebi algumas mensagens hoje, né, de um pessoal que tá falando: ah, Laís, eu moro na França, eu moro em outro país, e o horário da sua live é muito ruim pra poder assistir. Então eu tô deixando ela salva, tá? Todas as minhas lives estão ficando salvas por 24 horas. Combinado, gente? Então vamos lá. Vamos pro conteúdo, então? Bom, o que você tem que entender? O que eu sempre falo pra vocês é que a gente tem que entender e tem que aprender a ouvir o nosso corpo. Porque toda hora o nosso corpo dá sinais de que algo não tá bom, de que tem algum alimento que não tá sendo legal pro nosso corpo. E é aí que mora o perigo, né? Porque a gente pega aí cardápios da internet, ou cardápios da vizinha, ou coisas que a sua amiga fez, o seu marido fez, enfim. Só que o que é saudável pra você pode não ser pra mim. E esse é o ponto X da questão, né? Então eu sempre falo que a única forma de você conseguir emagrecer é quando você entende o que é bom pro seu corpo. É assim que você consegue realmente ter um emagrecimento de qualidade. Então não adianta a gente pegar cardápio da vizinha, do namorado, do marido, da amiga, da sogra e assim por diante.
E porque senão a gente vai sempre cair naquela, né? Ah, então eu vou comer tapioca porque é melhor que pão. Ah, eu vou colocar no lugar do pão francês, eu vou pôr um pão integral. Ah, no lugar de um queijo amarelo, eu vou pôr o queijo branco. Será que são boas escolhas? Porque muitas vezes você pode ter uma sensibilidade alimentar e você nem sabe. E aí você come um alimento que pra você tá sendo ruim. Então, por exemplo, pro seu caso, o ovo pode não ser uma opção boa. E todo dia você come ovo. Ah, mas todos os planos têm ovo. Porque quando a gente pensa em emagrecimento, é cortar carboidrato. Depende. Depende pra quem. Então é por isso que a gente tem sempre que pensar que os alimentos em si não é pode ou não pode. É você entender o que é bom pro seu corpo. Eu vou até passar uma estratégia hoje, fiquem até o final da live, com relação a como é que você sabe se você tem uma sensibilidade alimentar ou não. Se um alimento te faz mal ou não. Porque daí é uma estratégia pra você saber. Porque eu falo que a gente saber se um alimento faz mal ou não é muito difícil. É diferente de uma alergia, por exemplo. Quando a gente tem uma alergia alimentar, a gente comeu o alimento, na hora a gente tem uma intoxicação. Agora, quando a gente tem uma sensibilidade alimentar, isso pode vir a acontecer depois de 3 dias. Aí você comeu lá, sei lá, o ovo ontem, e depois de 3 dias você pode ter reação. E muitas vezes a reação é o quê? É um pouco mais de gases, é de abdômen distendido, estufamento, questão de espinha, celulite, o sono acaba sendo interferido e você nem imagina que foi porque todo dia você consome ovo, por exemplo. Entendem? Então não adianta a gente ficar nesse padrão. Agora a tapioca é melhor. Agora o pão é melhor. O pão integral é melhor. Não tem padrão, gente. O que a gente tem que entender é o que é bom pra você. Tá fazendo sentido, pessoal? Me mandem aqui joinhas pra eu saber. Me mandem aqui, gente. Vocês estão entendendo até agora o que eu falei? O que é importante a gente pensar? Tudo que começa com it é uma inflamação do nosso corpo. E muitas vezes essa inflamação, ela tá sendo desencadeada por algum alimento que a gente consome. Então, por exemplo, sinusite, rinite, bronquite, celulite, que mais? Esofagite, toda essa questão de ites em si, né, que a gente acaba tendo muitas vezes, a gente não associa com algum alimento que a gente consome. E aí, por exemplo, um leite, né? Vou falar um pouquinho sobre o leite agora. O leite é um alimento super inflamatório. E aí, pra você, ele pode vir a fazer mal. Pra você, ele pode te dar uma gastrite, pode te dar uma rinite, uma sinusite. Entendem? Como pra mim, pode não fazer nada. Mas tem que tirar leite porque agora tá na moda a gente tirar leite. É por isso que não é assim que funciona, gente. Então, a base para você começar a entender como que é essa forma de você emagrecer de uma maneira que você mantenha isso a longo prazo, é você aprender a ouvir seu corpo. Então, quando você aprende isso, você começa a entender, nossa, o que eu comi há 3 dias atrás? O que eu comi de uma maneira corriqueira para eu ter esse sintoma? Você começa a se questionar. E aí, não é cardápio da vizinha que vai funcionar. É um cardápio feito pra você, é um cardápio que você entende melhor. Você entende o seu corpo, você fala, tá vendo? Comi ontem queijo, hoje me deu sinusite, hoje me deu rinite. O glúten também é outro, que eu sempre falo muito, né? O que acontece muito? As pessoas, elas virou uma moda, né? Antigamente, do tipo, pra emagrecer tem que cortar glúten. E não é que tem que cortar glúten, gente. Qual que é o principal motivo desse glúten em si fazer diferença, né? O glúten é uma proteína que inflama o nosso intestino. E quando a gente tem esse intestino mais inflamado, eu falo que assim, a pior coisa que a gente pode fazer pro nosso corpo é inflamar o nosso intestino. E o glúten é uma proteína que vai inflamar.
Eu tô falando aqui, gente, não de pessoas celíacas, tá? Eu tô falando aqui de pessoas que não têm a doença celíaca, mas que consomem o glúten de uma maneira descontrolada. E quando eu falo descontrolada, é o quê? Todos os dias. Eu bato sempre aqui na tecla pra vocês. Não adianta todos os dias você comer as mesmas coisas. Não adianta você não ter variedade alimentar. Porque se você comesse o glúten de vez em quando, o nosso intestino, ele consegue ter uma reconstrução da mucosa muito rápida. Agora, se você consome todos os dias você vai inflamando esse intestino. E aí, mas pra mim o glúten não faz nada. Mas você não sabe se faz ou não, porque pra você entender isso, demora 3 dias pro corpo dar reação. Porque não é uma alergia, é uma hipersensibilidade. Então é por isso que eu sempre falo que os alimentos mais inflamatórios, né? Que aqui no geral eu vou falar um pouco mais sobre leite hoje, sobre o glúten. Não é que tem que parar de consumir, cortar tudo e começar a olhar rótulo se tem glúten, se não tem. Não é esse o ponto. Mas é você diminuir a frequência para poupar esse intestino. Porque se a gente não poupa esse intestino, a gente vai sempre tendo uma dose de inflamação, e esse intestino vai ficando inflamado. E aí, a longo prazo, o que vai acontecer? Você pode desenvolver uma hipersensibilidade no intestino. Então, esse intestino, ele tem uma dificuldade em bloquear alimentos que caem na corrente sanguínea. Então, ou seja, a função do intestino é a gente ter uma barreira, né? Essa barreira para bloquear o que cai na corrente sanguínea do que não cai. Quando você vai desgastando esse intestino e desgasta esse intestino, vai desgastando isso, essa barreira, ela fica frouxa. E quando essa barreira fica frouxa, os alimentos mais inflamatórios passam pela corrente sanguínea. Passam para a corrente sanguínea, né? E quando passam para a corrente sanguínea, a gente pode vir a desenvolver diversos tipos de doença, como dores nas articulações, uma tireoidite de Hashimoto, que mais? A questão do ganho de peso. E aí é por isso que virou moda da gente falar que o glúten emagrece. Mas não é que emagrece, gente. É só que você tirou um alimento que está inflamando o seu intestino. Entendem? Então é por isso que realmente a nova maneira de você conseguir emagrecer é quando você começa a fazer uma alimentação focada nos seus sintomas. Porque daí você entende, ó lá, meu intestino piorou um pouco, tô um pouco o abdômen mais distendido. O que eu comi ontem? Ai, tá vendo? Ó, eu comi glúten. Porque senão você fica trocando 6 por meia dúzia. O que você faz normalmente? Então agora a moda é tirar glúten. Então eu vou tirar glúten, mas eu vou comer tapioca. Aí você come tapioca adoidada. Outro dia, acho que eu abri uma caixinha de perguntas e tinha gente que me mandou que come tapioca de manhã e à tarde. Pra que comer 2 vezes por dia, gente? Tem tanto alimento pra gente consumir, por que pôr a tapioca 2 vezes no seu dia? Só porque não tem glúten? Então não. Então agora eu vou comer pão. Mas é pão integral. Vocês entendem como é uma questão muito mais de quantidade que você consome, porque a gente acaba pensando sempre nesses alimentos saudáveis que a gente pode consumir sem controle. Né? Então eu posso comer pão... mas é pão integral, eu posso comer 4 no dia se eu quiser. Mas é arroz integral, então tá tudo bem. Mas é, sei lá, gelatina, então tá ótimo. Não, gente. E esse é outro ponto importante, né? A gente sempre quer encontrar uma maneira de não usar os alimentos saudáveis ou de trocar por alimentos que a indústria fala que é saudável. Né? Porque para entrar num grupo de saudáveis é usar tudo light, é usar tudo zero, é usar que mais? Tudo adoçado com adoçante em si, tudo sem glúten, tudo sem lactose. Nossa, outro dia eu tava vendo uma... Eu não sei se era uma propaganda, eu não lembro o que era. Que daí a moça falava, mas ó, esse salgadinho é sem glúten, sem lactose. Falei, gente, que clichê que tá já, sabe? Tudo você ouve, sem glúten, sem lactose. E por isso vai ser mais saudável? Será? Tudo bem, ele pode vir sim a ser melhor, igual eu tava falando com relação a intestino. Mas depende muito do seu consumo.
todo dia você vai consumir isso? Será que vai ser bom todo dia você pôr um salgadinho no seu dia a dia, sem glúten e sem lactose? Entendem? Então a gente tem que parar de querer trocar 6 por meia dúzia. Só porque é sem glúten e sem lactose, então é um salgadinho que você pode comer sem nenhum problema. Não é assim, gente. Tá fazendo sentido? O que eu ouço direto também, né? Eu ouço muito pessoal. Ai, Laís, posso usar chá de caixinha? Sabe, igual como se fosse... esses sucos Del Valle, né? Mas de caixinha. Gente, não. É o que eu sempre falo. Vamos aprender a olhar rótulo. Pega um rótulo de chá de caixinha e pega um rótulo de chá de caixinha. Não. Pega um rótulo de chá de caixinha e um rótulo de chá de saquinho. Vamos comparar os dois? Quantos ingredientes tem num chá de caixinha? Alguém já parou para olhar? Pessoal, é no mínimo, uns 5, 6. Agora, quantos ingredientes tem no chá de saquinho? Só erva. Vocês entendem a diferença? Tá fazendo sentido o que eu tô falando pra vocês, gente? Eu sempre tento trazer lives que façam sentido. Porque se não fizer sentido, não adianta. Você não põe na prática depois. Então a ideia da live de hoje é realmente você entender que se você ficar trocando 6 por meia dúzia, você vai ficar patinando. É por isso que você não sai do lugar. Você patina e fica aí. Ah, emagrece um pouquinho e engorda de novo. Emagrece um pouquinho e engorda de novo. Por quê? Tá trocando 6 por meia dúzia. Tá trocando o pão normal pelo pão integral. Tá trocando o pão pela tapioca. Tá trocando o chá de saquinho pelo chá de caixinha. Tá usando gelatina, porque pode gelatina, né? Nos hospitais podem usar gelatina. Então gelatina é saudável. Gente, gelatina é puro corante. Não tem nada de saudável. Entendem? Então, a gente tem sempre que pensar nisso, né? É óbvio que a gente tem que olhar quais são os alimentos que a gente mais consome e diminuir a frequência. É muito comum isso acontecer, tá, gente? A gente vai sempre desenvolver, a longo prazo, algum tipo de sensibilidade ou algum tipo de intolerância por alimentos que a gente mais consome. Então, é por isso que é muito questão da gente aprender a variar. Aprender a ter variedade no nosso plano. E não é cortar tudo. E não é porque é sem glúten você pode usar. Porque é sem lactose você pode usar. E aí, gente, sabe qual é uma ótima opção para vocês poderem entender um pouquinho melhor essa questão da sensibilidade, né? Do tipo, será que eu tenho ou não uma hipersensibilidade ao glúten, ao leite, ao ovo, né? Quais são os mais comuns? Tem vários tipos de sensibilidade, até vale a pena até fazer um exame pra analisar mesmo se tem algum tipo de alergia, né? Algum tipo mesmo de intoxicação que seja. Mas tem uma atividade bem rápida e bem prática da gente fazer, que para poder analisar quais são alguns alimentos que seu corpo pode não vir a tolerar. No geral, os mais comuns é o que eu falei pra vocês. É a questão do leite. E não é sem lactose, gente. Muitas vezes tem a ver com a proteína do leite. Aí você vai lá e o que você faz? Compra queijo sem lactose, compra leite sem lactose, compra iogurte sem lactose. O que vai adiantar se às vezes o seu problema for a proteína do leite? A lactose é o carboidrato do leite. Não vai adiantar nada. Então, uma boa opção, o que a gente pode fazer? Então, vamos voltar, né, na verdade. Então, vamos pensar aí nos principais alimentos que são mais inflamatórios mesmo, né? Que podem vir a desenvolver uma sensibilidade, né? Uma hipersensibilidade. Então, o glúten é um deles? A questão do leite é um deles? E não é a questão da lactose, como eu falei. É leite no geral. A questão de ovo também é um bem comum.
Então, até eu peguei outro dia uma cliente que ela me falou assim, Laís, eu tô comendo ovo e eu tô tendo muitos gases. Eu falei, ó, quantas vezes por semana tá comendo ovo? Ela, ai, todo dia. Eu falei, então, vamos mudar isso. É pôr umas 3 vezes por semana. É dar umas folgas pro seu corpo. Gente, aprenda a dar folga. Eu falo isso como se fosse pro potinho não encher. Porque se a gente não der essas folgas, o potinho transborda. Porque é todo dia você pondo isso, né? Todo dia tem uma dose de algum alimento que pra você não é bom. E é aí que entra na questão, né? Então, pra você, o ovo tá ótimo. Pra mim, não. Pra você, não dá pra você consumir o leite que você estufa. Pra mim já é ótimo, eu não sinto nada. E o que eu faço normalmente? Ah, eu quero emagrecer, eu vou lá fazer um plano low carb. E eu tenho um problema com leite. Em low carb, se você pegar, gente, pode tudo que tem leite. Pode requeijão, pode iogurte, pode creme de leite. E aí você sente um desconforto e você fica se entupindo de coisas com leite, porque pode na low carb e você não emagrece. Ah, mas a vizinha emagreceu. Mas porque pra ela o leite não faz mal. Pra ela o leite não vai inflamar o corpo dela. Entendem, gente? Então para de achar que é igual pra todo mundo. Não é. Você tem que aprender a ouvir seu corpo. E parar de ficar mascarando, né? A gente sempre mascara com medicações. Acho que na verdade é o que mais a gente faz é medicações, né? Então, é uma dorzinha de cabeça. É uma dor, uns gases, vou tomar aqui um Luftal. A gente sempre fica tomando esses tipos de medicação pra mascarar um sinal do nosso corpo, do tipo, ó, Laís, tem algo que não tá bom e você não tá olhando pra isso. Perfeita colocação. Dieta é bem de cada um. Exato. Cada um tem um tipo. Só que você tem que entender isso. E pra você entender isso, você tem que aprender a se analisar. Aprender a ouvir o seu corpo. Aprender a saber o que ele tá querendo te dizer. E aí, gente, uma ótima estratégia quando a gente pensa aí, né, em saber se a gente tem ou não uma intolerância alimentar, é algo super simples. Então, ó, anotem aí. O que vocês vão fazer? Vocês vão pegar e vão medir o batimentos cardíacos de vocês, né, no punho, por 1 minuto. Então, vai lá e anota quantos batimentos deram durante 1 minuto, tá? Depois disso, você vai comer um alimento que você supõe que tem uma sensibilidade. Então, aí você vai comer um ovo, é o alimento em si, tá, gente? Não é uma refeição. Então, é um ovo, é um pão, que mais? É um leite, que mais? Pode ser a questão de pasta de amendoim. Então, você vai comer esse alimento, por embaixo da língua, na verdade, e vai deixar por 30 segundos. Depois disso, você vai medir de novo seus batimentos. Se esses batimentos... Olha isso que da hora, gente. Olha que legal essa estratégia. Então, se esses batimentos passarem de 6 batimentos a mais do que deu a primeira vez, isso mostra que tem grandes chances do seu corpo não... Voltou, gente? Vocês estão me ouvindo? Me mandem joinhas aqui, que aqui do meu deu que a internet caiu. Deu baixa conexão. Voltou, né? Então ótimo. Parou pra vocês também ou foi pra mim que parou só? Não, então ótimo, beleza. Eu vi aqui que perguntaram... Dor de cabeça pode ser uma sensibilidade? Mayara, pode. E tá muito associado, muitas vezes, a fígado. Então, um fígado intoxicado. Então, pode sim. E aí, o que a gente faz normalmente? A gente vai lá e fica se entupindo de remédio. E às vezes você não emagrece e o seu corpo tá te dando sinais de dor de cabeça aí há anos e você fica tão focado no emagrecimento sem olhar essa dor de cabeça.
Aí você não emagrece por conta da dor de cabeça. Você não emagrece porque você tá consumindo um alimento que tá te piorando muito. E o ganho de peso é só uma consequência dessa inflamação do seu corpo. Vou falar de novo então, tá, gente? Com relação a você aprender aí a como é que você sabe se você tem ou não uma intolerância alimentar. Óbvio que você pode fazer inúmeros exames para poder comprovar isso, mas uma estratégia boa é a gente, primeiro, medir os batimentos cardíacos durante 1 minuto no seu punho. Então, você vai medir 1 minuto. Vai anotar quantos deram. Depois disso, você vai consumir um alimento que você supõe que você não te faz bem, tá? Aí, alguns dos mais comuns, né? Os que mais a gente pega aí no consultório é ovo, amendoim, glúten e leite. E quando eu falo leite aí, gente, é o que eu falei, não é a lactose, é leite. Aí você vai colocar embaixo da língua esse alimento e deixar por 30 segundos. Depois disso, você vai medir de novo os seus batimentos cardíacos. Se passou de 6 batimentos do que tinha antes, então grande chance desse alimento ser algo que não é interessante para o seu corpo. Olha que legal de estratégia, gente. Fala se não é maravilhoso. Não é muito legal? Então, gente, façam isso para poder entender um pouco melhor seu organismo. Porque é aí que você vai conseguir realmente ter um emagrecimento de qualidade. E vai parar de ficar querendo buscar dieta milagrosa. Senão você vai entrar nessa. E é aí que frustra. Que você fala, não, então eu vou fazer agora uma low carb. Mas você não pode com leite. Como é que você vai fazer uma low carb? Não, então agora eu vou tirar todo o meu glúten, não vou comer mais nada com glúten. Mas daí você tira todo o seu glúten, e aí você tira quase todo o seu carboidrato, de certa maneira, ou até você acaba trocando tudo 6 por meia dúzia. Você tirou o glúten, mas pôs tudo com farinha de arroz. Às vezes não adianta pra você, porque você vai fazer um pico de insulina, que é um hormônio que dificulta a gente emagrecer quando a gente coloca ele de maneiras erradas no nosso dia a dia. Vou falar muito isso na imersão, que vai acontecer quinta-feira, de explicar pra vocês o quanto a gente tem que colocar os alimentos no horário certo pra controlar uma questão hormonal. Porque você só vai emagrecer quando você controla seus hormônios. Entendem? Aí você tira glúten, mas você põe tudo com farinha de arroz. Aí vai piorar a questão hormonal de insulina, por exemplo, trocou 6 por meia dúzia. Ah, tirou o glúten, mas pôs tapioca. Insulina do mesmo jeito, trocou 6 por meia dúzia. Entenderam? Mesma coisa com, ai, não, então agora eu vou pegar uma batatinha chips de batata doce, né? Porque a batata doce, todo mundo fala que ela é maravilhosa, ela pode comer, os marombas todo mundo come, então eu posso comer batata doce. Gente, realmente ela é maravilhosa, mas vai pegar um salgadinho de batata doce? Quantos ingredientes tem lá dentro? No mínimo 20. No mínimo 20. O que você podia ter feito? Pego aí uma batata doce, cortado em rodelas e colocado pra assar. Vai ser muito mais gostoso. E quantos ingredientes tem aí? A batata doce, talvez um sal, um alecrim pra você temperar e azeite. Nada além disso. Vocês entendem como a gente tem que parar de ficar trocando 6 por meia dúzia? Senão a gente vai nunca sair do... A gente não vai sair do lugar, gente. E aí você nunca vai entender o porquê você não emagrece. A cada vez mais você fica se frustrando. Vanessa, a farinha de aveia você pode usar. Mas é o que eu sempre falo. Tudo de maneira estratégica. Colocar todos os dias um bolinho de aveia, por exemplo, também não é legal. Então é por isso que esse ciclo de opções a gente tem que aprender a variar, gente. Tanto variar alimentos, quanto variar a questão de estratégias alimentares também, né? Então você ficar sempre numa low carb, uma hora o corpo se adapta. Então também é outra coisa que você tem que ficar de olho. Pegar um cardápio só e seguir o mesmo cardápio 6, 7 meses, imagina, uma hora você cansa. Você cansa, o seu corpo cansa e você vai ficar em platô.
Seu corpo vai se adaptar àquilo. Aí você vai se frustrar. Ou você se frustra, ou você volta a comer o que você comia. E aí é óbvio que vai acontecer o quê? Ganho de peso. Então, esse ciclo de estratégias também é muito importante você fazer. Então, a gente faz 30 dias uma low carb. Depois a gente muda para 30 dias, a gente faz um jejum intermitente. Depois a gente muda para uma cetogênica. Ah, mas a minha low carb, eu já sei que eu não posso com muito queijo, então eu vou diminuir o consumo de queijo da minha low carb. Entendem? Quando você entende o seu corpo, quando você aprende a ouvir tudo isso, é muito mais fácil, muito mais leve você conseguir mudar. Porque daí você vê o que realmente se encaixa pra você. Porque daí vai ser o seu saudável. É o que eu sempre falo, você tem que encontrar estratégia onde o saudável seja o seu saudável. Não o saudável da revista. Não o saudável que tá todo mundo fazendo, as blogueiras fazendo. Não. É o seu saudável. E mais uma vez, pra você tá tudo bem tomar leite. Pra mim, não. Pra você tá tudo bem comer pá de amendoim. Pra mim, não. E como que eu vou entender isso? Quando eu realmente começo a aprender a ouvir meu corpo. Essa estratégia que eu falei pra vocês, gente, todo mundo anotou? Porque ela é uma ótima estratégia aí pra gente conseguir ajudar mesmo o nosso corpo, sabe? É você pelo menos entender um pouquinho melhor qual alimento pode te fazer mal ou não. Como eu falei, é algo que às vezes a gente demora 3 dias pra ter esse sintoma. E aí você jamais vai imaginar que é algo que você comeu há 3 dias atrás. Você pensa mais num alimento, que eu comi ontem, que eu comi agora há pouco. Você não pensa num alimento há 3 dias atrás. E pode ter sido ele. Então essa estratégia é muito boa pra você poder pelo menos ter uma direção. No sentido de, então ótimo, comi esse alimento, aumentou um pouquinho meus batimentos cardíacos, então eu posso ter uma sensibilidade. Então pronto, aumentou 6 vezes a mais meu batimento cardíaco. Vou cortar. Não vou nunca mais consumir porque a Laís falou que eu não posso mais consumir. Não, gente. Se for radical assim, você vai manter isso a longo prazo? Não. Então, o que você tem que fazer? Diminuir a frequência. Se você consome todo santo dia, você vai consumir um dia sim, um dia não. Se você consome 4 vezes no seu dia, porque, por exemplo, o glúten é um que eu sempre falo, né? Porque a maioria das pessoas tem uma hipersensibilidade porque come demais. É de manhã um pãozinho, é nos intervalos biscoitinho, é na hora do almoço macarrão e à noite um Rap 10. E acha que tá abafando porque é Rap 10. Entende? Então é por isso que é uma questão do quanto você consome. Essa parte da frequência é muito importante. E aí você para de se apegar do tipo, eu posso banana? Banana não é calórico? Mas não tem muito carboidrato? Mas não tem carboidrato demais o arroz? Eu não tenho que cortar o arroz do meu almoço? Se você entende tudo isso, você começa a colocar os alimentos de maneira estratégica, em horários certos. E aí você vê, nossa, então hoje eu vou sair com meu marido, que seja, e vou comer uma pizza. Eu sei que eu não posso com a pizza, eu sei que ela me dá estufamento. Eu vou comer hoje, mas eu vou ficar 3, 4 dias sem consumir. Então eu vou dar uma folga pro meu corpo. Você aprende a se dar folga. O nosso corpo precisa disso, gente. A gente não faz. Vira e mexe eu falo aqui de uma frase que eu vi num livro e que eu nunca mais vou esquecer, porque eu acho que é a pura verdade. Ele me falou assim nesse livro, era um livro de doença autoimune, e o livro de doença autoimune fala muito com relação ao intestino, né? O quanto tudo começa no intestino. E aí ele falou assim, o quanto o ser humano é bizarro, assim. Porque ele falou assim, quando a gente tá no nosso carro, e aí acende uma luzinha do tipo, deu problema no motor, o motor tá com problema. Você não vai lá, desliga a luzinha e segue a sua vida fingindo que tá tudo bem. Você leva no mecânico, concorda? Agora, o que a gente faz com a nossa vida? Dor de cabeça. Eu vou lá, tomo um remédio e finjo que tá tudo bem. Olha que absurdo! Eu tô com gases. Eu vou lá, tomo um Lufital, putz, belezinha, gases passou. Que maravilhoso que é esse medicamento. Tá te tratando, será? Então é isso que você tem que entender.
Por isso que quem não se inscreveu na imersão, gente, não perde tempo. Vai lá quando a gente terminar a live de hoje, tem um link na minha bio que você clica nesse link para poder fazer parte do nosso grupo do WhatsApp. Porque lá eu tô te dando todas as informações com relação ao horário, com relação a informações mesmo que eu preciso de você para saber o que você quer, né? Que a gente converse na imersão. Então, assim, eu quero te ver na imersão para eu poder te passar esse passo a passo muito mais aprofundado. Porque agora aqui eu só quero que você entenda que se você só vai conseguir emagrecer se você olhar isso, se você aprender a se analisar. Porque senão você não sai do lugar. E aí você vai sempre se perguntar, nossa, mas por que pra vizinha funcionou e pra mim não? Mas por que pra vizinha ela conseguiu emagrecer e eu não tô conseguindo? Porque às vezes o plano dela tá cheio de coisas com leite. Porque é low carb, mas pra você o leite não é bom. Entendem, pessoal? Então é sobre isso. Então a live de hoje eu quero muito que você entenda realmente que é esse ponto que a gente tem que trabalhar. É a gente aprender a se analisar. Não tem pode um alimento, não pode um alimento. Tudo pode, desde que você aprenda a consumir a quantidade certa, no horário certo, do jeito certo. Fechado, gente? Dúvidas com relação a tudo que eu falei pra vocês? Anotaram aí a questão também da estratégia, para poder ver se você tem aí uma intolerância alimentar? Então, pessoal, ó, quem não tiver dúvidas, vejo vocês na nossa imersão, que vai ser quinta-feira agora, às 8 horas da noite. Como eu falei pra vocês, dá um pulinho lá no meu feed e se inscreve no link que tá lá no meu feed, lá no meu perfil, porque assim lá a gente tá passando todas as informações no nosso grupo do WhatsApp, tá? Porque eu quero ver todo mundo lá pra eu te ensinar mesmo a você ter esse passo de começar essas mudanças. Senão você vai sempre ficar andando em círculos. Só isso, Aninha, anotadíssimo. E se a gente fica andando em círculos, a gente se frustra, desanima, e aí vai ser mais um ano perdido, mais um ano que você vai prometer emagrecer e que você não vai sair do lugar. Certo, gente? Então, pessoal, muito obrigada a quem participou da live de hoje. Espero que tenham gostado. Espero que todo mundo coloque aí na prática, aprender a tentar analisar aí, né, essa questão do seu corpo, o que tá querendo te dizer, quais são alguns alimentos que são bons ou não pra você realmente parar de buscar um cardápio padrão e porque você acha que isso vai ser bom pra todo mundo, né? E não, pra você muitas vezes vai ser diferente da sua amiga. E é isso que você tem que entender e é isso que eu quero te ensinar na imersão. Então, ó, espero todo mundo quinta-feira. Até quinta-feira, pessoal. Um beijo e até quinta.